Olá, gente, muito bom dia, sejam bem-vindos. Começamos agora ao vivo aqui de Brasília pela Band AgroMais e Terra Viva, o AgroBand, a sua janela para o mundo do campo. Hoje é dia 4 de março, são 8 horas da manhã. Veja os destaques da nossa edição. Colhe a soja e planta o milho, tudo ao mesmo tempo. É o consórcio que vem dando certo no agro brasileiro há mais de 2 décadas. Essa época do ano talvez seja o período em que o produtor rural mais trabalha aqui no campo. Frente Parlamentar da Agropecuária reúne mais de 100 entidades ligadas ao setor e lança um manifesto pela modernização das relações de trabalho. O lançamento do manifesto acontece em um momento em que os presidentes da Câmara e do Senado colocaram na pauta de prioridades a redução da jornada de trabalho com o fim da escala 6x1. E no Giro Brasil, você vai ver que pelo menos 5 municípios de Santa Catarina já decretaram situação de emergência por causa dos baixos preços da cebola. É agora no AgroBand. Oi, gente, sejam bem-vindos. Bom dia, Carol. Bom dia, Valtena. Para você, para quem começa o dia bem informado aqui no AgroBand. Olha só, essa é a época do ano, gente, em que mais se trabalha no campo. O produtor ele está colhendo a soja e plantando o milho, Carol, ao mesmo tempo. Pois é, Valteno, é a rotatividade de culturas, né? E para que dê tudo certo, gente, é preciso muita organização. Quem conta pra gente é o Sebastião Garcia e o José Ferreira. Falta pouco para terminar a colheita de soja neste ponto da lavoura. O trabalho é intenso. A fazenda fica no Distrito Federal, quase divisa com Goiás. Tem 770 hectares. A safra foi boa e deve render quase 4.000 toneladas. O que é preciso para ser mais eficiente nessa época? É você ter toda a parte de insumos dentro do próprio armazém, você ter o seu armazém para você guardar a sua soja, se caso não for vender, e a equipe e máquinas novas, né? É bonito de ver a colheita de soja nessa época aqui no Brasil, né? É o fim do ciclo de uma cultura, que nessa propriedade ainda tem soja para ser colhida. E ao mesmo tempo é bonito de ver também o início de um outro ciclo. Aí nessa área aqui, ó, da mesma propriedade, já tem o milho novinho, acabou de ser plantado, está aí se desenvolvendo. Olha, essa época do ano talvez seja o período em que o produtor rural mais trabalha aqui no campo. Ele precisa conciliar aí a colheita de uma cultura com o plantio da outra, tudo ao mesmo tempo. E aí isso exige muito planejamento, muita organização e eu diria um pouco de sorte também, porque tudo depende, ó, é do tempo. Não dá para colher a soja com chuva. O grão não pode ter muita umidade. Em excesso, não dá para plantar o milho. As máquinas nem entram na lavoura. Mas sem a chuva, também não dá para seguir o ciclo. A gente não pode reclamar e estamos aí, vamos fazendo o que pode, né? E dependendo sempre da chuva, né? Um excesso também é ruim, mas tem que ter a chuva, não tem jeito. No Distrito Federal foi aberto oficialmente na última semana o período de colheita da soja. Brasília tem 94.000 hectares de lavoura e produz mais de 330.000 toneladas. A safra foi considerada boa, com aumento de 5% na produção. O clima foi um dos motivos para a melhora. Na propriedade em que o Luiz trabalha, 2 máquinas vão para o campo ao mesmo tempo, num dia de sol. A de plantio e a de colheita. Primeiro foi o milho, e agora está sendo semeado aí o sorgo, que é uma outra cultura usada para ração animal. Da soja, boa parte vai para o mercado de sementes, pouco para grãos. A soja está com boa produtividade esse ano, mas o mercado está bem retraído em função do dólar, que caiu muito, né? Então, assim, a gente está colhendo bem, mas estamos guardando os armazéns para esperar, ver se é uma expectativa de melhora de preço. O clima pode interferir muito ainda na safra de grãos, dizem os especialistas, no campo e no mercado. Olhando para preço, a gente deve, então, em frente a essas safras bastante boas, seguir vendo preços mais controlados. Ainda assim, vale pontuar principalmente para o milho, que esses riscos climáticos e etc. ainda tendem
a ser um fator de certa volatilidade nos preços domésticos. O Pedro chega a fazer até 3 cargas de soja por semana nesses dias. É a melhor época para o bolso, diz ele satisfeito. Agora melhora, graças a Deus. Um dinheirinho mais? A mais, com certeza. Agora a gente fica sabendo como é que está a evolução da colheita da soja e do plantio do milho nas principais regiões produtoras com a Carol. É isso mesmo, viu, Valteno? Começamos então falando da colheita da soja. Olha só, gente. Mato Grosso, o principal estado produtor, teve um avanço, tá? Semana passada a gente mostrou para vocês, agora eles estão com a área colhida em 81,3%, Bahia 30%, Minas Gerais 22%, o estado de Goiás também apresentou um avanço 39%, Mato Grosso do Sul 50% e Paraná 37%, somando os 12 estados produtores, 41,7%. Agora vamos ao plantio do milho segunda safra, 25-26. Também Mato Grosso mais à frente, olha só, 85,6% de área plantada. Tocantins apresentou um avanço, 70%. Goiás, 62%. Mato Grosso do Sul, 45%. E Paraná também 45%. Os 9 estados produtores já plantaram 64,9% do milho segunda safra. E a gente segue acompanhando essa evolução semanalmente que é divulgada pela Conab, né, Valteno? Gente, a chuva está atrapalhando um pouquinho a colheita da soja, mas está desenvolvendo bem o milho. Olha só, Carol, representantes do agronegócio alertam para o risco da perda de eficiência do setor se o fim da escala da jornada 6x1 avançar no Congresso Nacional. Pois é, a Frente Parlamentar da Agropecuária lançou ontem um manifesto pela modernização das relações de trabalho. É o que a gente confere numa reportagem que o Valteno preparou. Vamos ver. Quem trabalha no campo sabe, de dia, de noite, faça chuva ou faça sol, não importa. É preciso cuidar do plantio, do rebanho. Você trabalha com variáveis que você não tem. Você vai parar a vaca, vai deixar de dar leite no domingo? Não, alguém tem que ir lá ordenar a vaca. A Frente Parlamentar da Agropecuária reuniu em Brasília representantes de 100 segmentos da economia que assinaram um manifesto que pede a modernização da jornada de trabalho no país. O documento tem como base 4 princípios, entre eles a preservação do emprego formal e a redução da informalidade, e a produtividade como base para a sustentabilidade e o desenvolvimento. O lançamento do manifesto acontece em um momento em que os presidentes da Câmara e do Senado colocaram na pauta de prioridades a redução da jornada de trabalho com o fim da escala 6x1. Mas a CNI acredita que a discussão desse tema agora não é apropriada. Não podemos fazer as coisas de forma assodada por uma questão única e exclusivamente eleitoral. Nenhum setor produtivo está querendo sair da discussão. Vamos desonerar a folha, como é que se resolve o problema da Previdência? Nós temos contas a pagar, o problema não é esse, o problema passa por um conceito de produtividade. Muitos países têm uma jornada de trabalho praticada na prática muito curta. 34 horas, 35, até menos, né? Agora, para eles chegarem nisso, eles tiveram de modernizar muito, tiveram de crescer muito. Por isso, estou usando a palavra enriquecer, né? Representantes do agro dizem que a adoção de um modelo único, aplicado de forma rígida, pode reduzir a eficiência, dificultar o planejamento e aumentar os custos de produção do setor, já exposto às mudanças climáticas e aos desafios logísticos. Além disso, agora acabamos de ingressar em uma nova guerra, lá no Irã, que aumenta o preço de 2 insumos fundamentais da nossa produção, a energia de um lado e os fertilizantes do outro. É hora do nosso Giro Brasil. Mais de 400 produtores rurais foram prejudicados pelas fortes chuvas em Minas Gerais. As hortaliças foram as mais atingidas. No total, 45 hectares de couve, alface e cebolinha tiveram perda completa. A chuva também dificultou o escoamento do leite e afetou pastagens e silagens. Um levantamento da Emater aponta que as maiores perdas foram aqui na Zona da Mata, sobretudo nos municípios de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. A Câmara dos Deputados aprovou novas regras para a embalagem de produtos de origem animal e vegetal. Dentre elas está a proibição da palavra leite em itens que não sejam obtidos de fêmeas mamíferas.
Denominações de carne como bife e hambúrguer não poderão mais aparecer em produtos de base vegetal. A norma também exige informações claras no rótulo sobre a natureza dos itens, sem símbolos ou expressões que possam induzir o consumidor ao erro. O projeto segue agora para análise do Senado. Ao menos 5 cidades produtoras de cebola em Santa Catarina decretaram situação de emergência por causa dos preços muito baixos. O estado, que responde por 40% da produção nacional, enfrenta a segunda safra seguida com excesso de oferta e dificuldade de escoar a colheita. Em Ituporanga, capital nacional da cebola, o quilo da variedade crioula está sendo vendido a 75 centavos, bem abaixo do custo de produção, estimado em R$ 1,33. E o nosso AgroBand é feito para você e por você. Participe da nossa edição. O telefone aparece aí na sua tela, esse é o nosso WhatsApp, 61 3771 6161. Qualquer vídeo, sugestão é muito bem-vindo por aqui, né, Valteno? Exatamente, gente. Olha, uma boa quarta-feira para vocês e a gente se vê amanhã no AgroBand, tá? É isso. Tenha um bom dia por aí. Tchau, tchau.